Olá, pessoal, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos aqui no capítulo 7, falando dos bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando que pobres de espírito aqui, estamos falando dos espíritos humildes que conseguem conservar, manter essa humildade. Lembrando sempre também de fazer a nossa leitura de harmonização antes de começar os estudos, bem como a prece, para que possamos estar harmonizados e receber melhor as intuições que sabemos que acontecem nesse momento, é um momento de conexão com a espiritualidade amiga que está ali ao nosso lado. Então, dando continuidade aqui, a gente está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. No vídeo passado, falamos do item 11 e agora vamos falar do item 12. Continuamos, a temática, né, ela continua a falar desse tema de conseguir diminuir o orgulho, a vaidade, para assim aumentar, né, como se fosse uma balança, e através da diminuição do orgulho e da vaidade a gente vai conseguindo aumentar o outro lado, que é a humildade, que é a caridade, que é o amor, que é tirar um pouco essa atenção para as coisas materiais, ou no caso só para gente, e também, ou melhor, desculpa, tirar a atenção das coisas materiais, tirar a atenção, às vezes, no egoísmo, né? Só pra gente, e pensar um pouco nos valores, começar a pensar mais nos valores espirituais e a atenção para o outro também, praticar a caridade, né? Então, a gente começa aqui no item 12, falando com uma interrogação, com uma pergunta, na verdade, um tom, né, um pouco austero, assim, quando a gente lê parece que é um tom um pouco austero, do espírito Adolfo, que vem aqui falando que é o bispo de Argel, no finalzinho aqui do texto vem falando. E aí essa pergunta, essa indagação, ela já é assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? E eu acho interessante porque várias vezes eu comentei nos nossos estudos de tons, né, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes tem um tom mais austero, um tom de uma pessoa que parece que está brigando com você. E aqui eu acho um desses exemplos, né? Que ele fala assim: por que você está reclamando de uma coisa que você mesmo causou? E essa talvez seja o maior, ou a única, né? Ou a maior causa da gente continuar fazendo tudo de errado, vamos colocar assim, ou tudo diferente do que o Mestre Jesus nos ensinou. Por quê? Porque a gente não sabe o que está fazendo. Nós naturalizamos muitas das coisas que não estão de acordo, mas como aquilo virou parte do nosso cotidiano, ou como a gente traz isso de família, de uma ancestralidade, ou a nossa sociedade nos impõe, nós acabamos não percebendo, nem percebemos que estamos fazendo. E é por isso que é importante o estudo, porque o estudo, e aí eu não estou nem falando. Tem gente que tem aversão a estudo, né? Ah, meu Deus, mas eu não quero pegar e fazer prova e ler um livro, não sei o quê. O estudo aqui é estudar, pesquisar e refletir. É você, se puder, né, estudar em grupo, para poder, justamente para alguém poder sinalizar isso, ou nela, e aí através dela você enxerga em você, ou até mesmo dependendo da intimidade entre as pessoas, para que as outras pessoas, essas outras pessoas, sinalizem na gente. Porque senão nós vamos seguindo a nossa caminhada sem perceber aquilo que estamos fazendo. Ou muitas vezes, que já é um outro passo, já percebemos, mas ainda não sabemos por onde começar essa mudança. Então, respondendo, né, como se fosse responder essa pergunta, quando ele fala: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Porque muitas vezes, né, nós não sabemos que nós somos os responsáveis. Ficamos sempre pensando que a culpa é do outro, não é assim? É mais fácil jogar a culpa no outro, nem que esse outro seja Deus. Então, assim, foi Deus que está me dando, é Deus que está me dando esse castigo.
Foi a outra pessoa que foi culpada por isso. Se eu estou sofrendo assim é por causa da outra pessoa. E o espiritismo, ele traz muito essa noção da autorresponsabilidade, porque se nós estamos passando por algo hoje, muito provavelmente é porque temos responsabilidade nisso, né? Seja nas causas nas aflições com causas nessa vida ou causas anteriores, como a gente vê aqui no Evangelho mesmo. E ele continua: desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Então aqui é uma bronca mesmo, né, pessoal? É como se ele está falando assim: não me surpreende que isso esteja acontecendo agora, porque você fez tudo errado, né? É como se ele falasse assim pra gente. E por mais que tenha um tom austero, e por mais que tenha uma que pareça uma bronca, o que ele só está querendo dizer aqui é trazer essa noção de autorresponsabilidade. Então, se você começar a mudar a partir de agora, as consequências também vão mudar. Porque a autorresponsabilidade, ela tem dois lados, né? Ela tem o lado trabalhoso, que é o que a gente quer evitar, o que a gente tem dificuldade de lidar, mas também tem um lado bom, que depende da gente. Então, se só depende da gente, só nós podemos consertar. Mas, por outro lado, se só nós podemos consertar e se a gente consegue consertar, as consequências também serão boas. E dali para frente, os problemas que tínhamos antigamente não teremos mais. Teremos novos, né? A gente brinca com isso, é a casca da cebola. A gente vai resolvendo os problemas e outros vão aparecendo. Mas aqueles vão ficando para trás. E a nossa evolução é assim. Estamos aqui na Terra para isso, para evoluir, para crescer, para aprender a amar. Então, ele vai falando aqui, pessoal, no item 13, sobre essa questão. Ele vai trazendo a noção de autorresponsabilidade e falando que todas as consequências, tudo que passamos no nosso dia a dia, na verdade, é fruto dessa nossa vaidade, é fruto desse nosso orgulho. E aí ele continua falando que generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantes procurais esmagar-vos uns aos outros. E na sequência, ele vai falar muito dessa questão do rico e do pobre, que seria aquele rico aqui na terra, que vai se preocupar com a riqueza material, mas não vai se importar com os outros, não vai se importar com quaisquer outras coisas que não sejam esses valores materiais. E essa pessoa, quando desencarnar, ela vai ter uma desagradável surpresa, que é de perceber que a vida continua e que, na verdade, a morte, ela é voltar para a casa espiritual, né? Ela não é o que pensamos, né? O fim de tudo. Então, por isso eu vou fazer tudo aqui na Terra, porque depois eu vou morrer e acabou. E quem sabe até eu tenho um julgamento, mas tem gente que pensa assim, né? Eu sei que tem um julgamento, mas eu estou disposto a arcar com esse julgamento. Como se esse julgamento ele fosse uma coisa isolada e pronto, como aqui na Terra, né? Você vai, comete um crime ou uma penalidade, e aí uma infração, melhor dizendo, e aí você recebe uma penalidade. Ah, tá, eu tive 15 anos, vou ficar preso 15 anos, eu vou dar cesta básica. Beleza, eu vou cumprir e pronto, e depois eu vou ficar livre para sempre. Algumas pessoas pensam assim, quando na verdade o Espiritismo nos traz a explicação de que não é uma penalidade isolada que você vai sofrer e depois acabou, você vai ser livre, foram felizes para sempre, né? Que nem nos contos de fada. Não. O que vai acontecer aqui é que essa forma de resgatar, como o objetivo é educar o espírito e evoluir, ela pode ficar se repetindo até esse espírito aprender. Isso pode gerar várias encarnações. Essa situação pode se repetir em várias encarnações. A gente costuma falar que quando na nossa própria vida, né, essa atual agora, todo mundo aqui sabe que tem aquela situação que se repete, seja num relacionamento, seja na família, seja no trabalho, seja em pequenas coisas ou em grandes, temos aquela situação que está sempre se repetindo. E você fala, nossa, de novo isso acontecendo na minha vida. É mais ou menos uma pequena amostra do que eu estava falando, das reencarnações. É algo que ainda precisamos aprender. Enquanto não aprendemos, aquela situação volta para a nossa vida, em vários momentos, de formas diferentes.
Então, pessoal, ele vem aqui trazendo essa explicação, né? A morte, ela não significa o fim de tudo. Ela significa o retorno à nossa pátria verdadeira, à nossa casa verdadeira. A morte de verdade é quando nós morremos para os verdadeiros valores. É quando nós deixamos de enxergar, ficamos cegos para o que realmente importa. E aí existe uma coisa muito interessante que é, na verdade, essas pessoas que nós olhamos e falamos assim: ai, mas fulano é rico, ai, mas fulano é lindo, ai, mas fulano tem tudo, esse tudo relacionado ao plano material, né? E pensamos que essa pessoa é a melhor, nossa, ela que está se dando bem, quando na verdade ela está sendo a mais decadente. Porque o que que ela está fazendo daqueles valores? O que que ela está aproveitando daqueles valores, né? Então, ele fala disso aqui nesses capítulos, né? E continua aqui, ó. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se digna todos de saudá-lo com ar de proteção. Então ele fala que é como a gente trata as pessoas, né? Ah, se uma pessoa é rica, se uma pessoa tem dinheiro, você já quer ficar amiga dela, a pessoa já quer ficar amiga dela. Eu falo no geral, tá, pessoal? E aquele pobrezinho, muitas vezes a gente até tem medo, tem o preconceito, dependendo de como a pessoa se veste, dependendo da postura dela, nós nos sentimos ameaçados, né? Ai, vai me assaltar, vai isso, vai aquilo. Então, ainda somos seres que estamos muito ligados na aparência e valorizando, às vezes, coisas que não devem ser valorizadas. E um outro aspecto que ele comenta aqui também é relacionado a uma pergunta que muita gente faz de, poxa, mas se Deus é justo, por que que aquela pessoa que só faz maldade, ela ainda ganha uma promoção no trabalho, ela ainda tem um casamento legal, tudo vai dando certo na vida dela? E é o que ele explica aqui. Não é que aquilo vai dando certo, nós precisamos mudar o nosso conceito de certo e errado. Ele explica aqui que Deus vai proporcionando essas coisas na vida da pessoa para que ela, com o excesso, com o exagero, ela possa refletir e se tocar. Então, vamos supor, eu tenho R$ 10 e com aqueles R$ 10 eu não ajudo ninguém. Ah, mas são só R$ 10. Então, eu vou e ganho 1.000 agora. De 10 eu passei a ganhar 1.000. Eu continuo gastando de forma inconsequente esses R$ 1.000. E não olho ninguém, não ajudo ninguém, não faço uma caridade que seja. Estou dando exemplo com dinheiro que é mais fácil, tá? Agora eu ganho 1 milhão. E com esse 1 milhão eu faço mais barbaridades ainda. Então, como você ganhava R$ 10, antes você podia falar assim, mas eu só ganho R$ 10. R$ 10 mal dá para eu comer. Eu não tenho como ajudar ninguém ganhando R$ 10. E aí você ganha 100, aí você ganha 1.000 e de repente você está ganhando 1 milhão. E agora, ao invés de você poder ajudar alguém, ou que, quem sabe, dar R$ 10 para uma pessoa, na verdade essa pessoa só aumentou, só potencializou o número de coisas erradas, a quantidade de coisas erradas, ou fúteis, ou sem valor que ela faz. Então, é o que ele fala aqui. Deus, na verdade, vai aumentando, vai dando benesses para essas pessoas para ver como que elas se comportam com aquilo. E para, diante do exagero, ver se elas percebem. Porque às vezes você faz uma coisa errada com pouco dinheiro. Então aquela coisa errada ela é pequena e você não percebe. Você fala assim, ah, mas foi só um dia, né? Agora, se você faz isso todos os dias ou em muita quantidade, porque agora você tem muito dinheiro para fazer isso já vai te chamar atenção. E se não chamar atenção, é aí o momento que ele fala assim, todavia, em lugar, né, esses espíritos, todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam quando Deus vem para divertir. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. E aí, de novo, né, um tom um pouco assim dramático, né?
falando, nossa, Deus os abate completamente, porque aí vem até uma figura daquele Deus mal, porque você não fez o que era para ser feito, então agora também é o fim, não tem mais chance, parece um tom mais assim. E não, no entanto, a gente tem que sempre trazer para esse tom educativo. É como se fosse, quando a gente lê esse tipo de texto aqui, a gente tem que tentar imaginar aquela pessoa que fala assim, é o jeito dela falar. Não tem? Você tem alguém na sua família, assim, que às vezes é um pouco mais grosseiro, um pouco mais austero, e a pessoa só está querendo o seu bem, mas ela não tem, às vezes, estou falando da pessoa da família, né? Ela não tem aquele tato, assim, você fala, nossa, que grosseria. Mas a pessoa está querendo o seu bem. Ela está querendo que você perceba algo. E aqui é a mesma coisa. Então, Deus, ele vai dando as oportunidades pra gente, mas até por uma questão de proteção, em algum momento ele vai falar, não, agora chega. Né? E aí a gente vem nas provas da riqueza e nas provas da pobreza. Porque a pobreza é isso, é aquela pessoa que muitas vezes teve a possibilidade do dinheiro, mas não soube administrar. E agora vem a prova da pobreza para que a pessoa sinta na pele o que é não ter dinheiro. E aí aprenda, né? E aí ele continua aqui para a gente já ir finalizando. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria, né? O que seria seguir as mensagens do nosso Mestre Jesus. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar o cumprimento dos deveres reais. E que provavelmente esses espíritos, é o que eu sempre falo aqui, eles às vezes trazem esse tom de bronca, de preocupação, de desespero, porque eles já muitas vezes estiveram nesse lugar. E agora estão vendo que a gente está cometendo os mesmos erros. Então eles fazem esse apelo para que nós possamos enxergar. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá, o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu, e que ao contrário, né, os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade. Acho interessante ele falar isso porque você pode ser uma autoridade, não tem problema ser rico, ser chefe, ser líder. O problema é abusar disso, fazer mau uso. Então ele fala: os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Então, pessoal, aqui a gente finaliza esse item. No vídeo que vem, vai ficar faltando o item 13, que é a missão do homem inteligente da Terra, e a gente acaba o capítulo 7. Esse capítulo ele foi todo falando dessa questão dos pobres de espírito, dos humildes, nos trazendo esse convite, essa oportunidade de perceber como que estamos lidando no nosso dia a dia com as nossas questões, né? Como que nós estamos procedendo diante das benesses que recebemos, da nossa saúde, né? Se você é uma pessoa, como é que você está cuidando da sua saúde? Você faz uma atividade física, você cuida da sua alimentação, cuida do seu estado mental, porque o estado mental ele é importante. Às vezes você está descontando numa comida uma ansiedade. Às vezes você está descontando em compras, gastando dinheiro por conta de uma ansiedade. Então, como é que estamos administrando as coisas que recebemos? Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom trabalho, então eu ganho dinheiro. Como é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com isso? Como é que eu estou tratando as pessoas ao meu redor? Isso também é uma forma de ser grata ao que nós recebemos. Se eu tenho tudo, se eu tenho saúde, se eu tenho uma boa família, ou se eu não tenho, né? Se eu tenho alguma, se me falta alguma coisa, mas com certeza eu tenho outras, porque eu tenho que aprender alguma coisa naquilo ali, como que eu estou administrando? E aí, pessoal, cada dia é uma nova oportunidade, cada momento é uma nova oportunidade de mudar. Se a partir desse estudo você entendeu alguma coisa diferente, se alguma coisa deu um insight, né? Se fez um sentido para você, tudo bem se até agora você estava agindo de uma certa forma. Esse é o momento de mudar.
Sempre podemos mudar. Aqui ele chama atenção para quando o espírito desencarna, né? E ele tem contato com uma nova realidade que muitas vezes ele não esperava. Mas se você está escutando isso agora, se você estuda o espiritismo, se você pelo menos tem se você tem alguma ideia do que isso possa te causar, você já pode começar a mudar a partir de agora. Pode começar esse processo da humildade, porque justamente por sermos espíritos eternos, nós trazemos de antigamente muitas questões que não nos permitem ser humildes com facilidade. Mas é um processo. Então, que pelo menos nós possamos começar, para que a partir desse começo, a cada dia, nós consigamos evoluir cada vez mais. Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente finalizou o item 12. Como eu falei, no vídeo que vem, vamos pegar o item 13. Você aí continua estudando. Se quiser, comenta aí nos nossos vídeos. Bota um comentário, faz uma sugestão e vamos continuando estudando. Lembrando agora de fazer a prece de encerramento, que ela também é igualmente importante, como aquela prece que eu falo para fazer no início. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!